Alô, blog Ouro de Tolo. Aqui, Paulinho Mocidade. Chegou! Eu estava conversando ontem com o Losada, que o Losada veio depois da nossa. Então nós ficamos ali, enquanto eu trocava, conversando talvez uns 10, 15 minutos. O Losada estava falando aqui do canal justamente isso. Que, porra, amigão, você às vezes faz perguntas até um ponto quanto incisismo, você estudou, você cruza informação, você sabe para quem você está perguntando. Sabe? Eu procuro estudar antes de fazer. É uma Vera Magalhães que vive disso. Eu não vivo disso. Porra, não quer estudar o negócio? É complicado, né? Porra. Então, mas aliás, você sempre me respeitou nesse programa, porque você nunca fez a pergunta capital. Milton Cunha, você é gay? Você nunca fez. E ninguém sabe da minha sexualidade, é uma coisa absolutamente escondida. Eu me lembro que quando eu fiz Tem Bububu no Bobobó, na São Clemente, as bichas internéticas, ai, mas que vulgar, Bububu no Bobobó, eu digo, viado, a carnavalização do mundo é o riso, para de... Porque assim, quando o Bakhtin vai concluir, ele vai dizer assim, a baixa literatura, olha o termo que ele usa, a baixa literatura medieval, bufões, palhaços, prostitutas, anões, a baixa arte do medieval vai produzir isso que hoje a gente considera a quintessência da inteligência. Então, o Bakhtin vai concluir que Shakespeare, Miguel de Cervantes e o primeiro romance moderno, Dom Quixote, são tudo filhotes da baixa literatura medieval, ou seja, nós temos que pagar um tributo aos clowns, aos palhaços, ao decote, ao peito, que essa coisa de eu não assisto Chacrinha, eu estava passando e a minha empregada estava com a televisão ligada no Chacrinha e eu olhei um pouquinho. O Chacrinha só não pode aparecer em enredo. Depois que ele morreu, todo enredo que fala do Chacrinha, a escola se fode, né? E quando ele grita o pepino de Maria Bethânia, migão, eu adoro o pepino de Maria Bethânia. Tu estás falando que o Chacrinha é um voodoo. É um voodoo. Depois que ele morreu, toda a escola que falou do Chacrinha se fudeu. A Grande Rio no ano da camisinha e depois no centenário do Chacrinha. A Jacarezinho, no ano que fez no grupo B, que a escultura que era do Chacrinha pulou do carro e saiu correndo para não destilar. O Edu Gonçalves contou essa história aqui. A Imperatriz, quando botou o Chacrinha lá no bacalhau, foi aquilo que se viu. Toda escola que fala do Chacrinha, que o Chacrinha se fode. Teve uma escola em São Paulo também, me foge o nome agora, que falou e se fudeu. O Leandro está falando que o Império, quando falou do Chacrinha, foi terceiro colocado, mas eu fiz a ressalva no início. Depois que ele morreu, o Chacrinha era vivo e desfilou naquele ano. Depois, que é quem não se comunica se trumbica? Isso, quem não se comunica se trumbica. Maravilhoso. Mas foi depois que o Chacrinha morreu que começou a maldição do Chacrinha. Estou perguntando se você viu a foto que eu postei de Rei Momo, do que eu falei semana passada. Eu vi, achei a coisa mais pavorosa da face da terra. A tua cara, amigão, tu com a maior coroa e tu assim, ó, uma cara de poucos amigos de meu Deus. Pedro Migão não sabe nem fazer cara de Rei Momo, gente, Pedro Migão, que cara é aquela? Aí eu lembrei que aquela cabeça foi a cabeça da fantasia da Estácio, do ano anterior, se eu não me engano. Que arrumaram para mim. A cabeça da fantasia. Muito bom, Pedro Migão. Eu pesava 40 quilos a menos naquela ocasião do que eu peso hoje. Tu falou de Rei Momo, e tem uma coisa que é assim, quando vem a nevasca, a neve, e aí a terra morre, o gelo, tudo descansa. E quando as primeiras sementes, os primeiros verdes sobem, é o riso. Você mata a morte rindo dela. E aí o riso ele é restaurador da vida, do ciclo. E aí o Rei Momo, ele pega fogo na quarta-feira de cinzas, você queima o boneco, ele morre, ele vira cinzas e ele vai ressurgir
na próxima primavera. Então, o Rei Momo, ele é a certeza do reinício da vida. Isso dá enredo, hein? Lindo isso, né? Isso dá enredo, hein? Isso, é lindo isso. E você vê quanta história que a gente conhece que poderia passar pela Sapucaí que nunca passou, né? Tem um menino chamado Montila que está nos acompanhando aqui, está assistindo e mandou perguntar, Laisa, e o Oxóssi? Eu ia falar exatamente isso. Eu ia perguntar, o Mico é mais rápido que eu ia fazer essa pergunta. O nome dele é Montila, eu adorei esse garoto. Também adorei Montila. Não, mas eu quero me batizar, eu quero ser Milton Chandon. Eu vou ser o Pedro Ipa mesmo. Pedro o quê? IPA, que é a cerveja que eu bebo, o estilo de cerveja que eu bebo. IPA. O que é isso, gente? Existe isso? É um estilo de cerveja, um dos 120 estilos de cerveja, esse é um deles, é o meu favorito. Nossa, nunca ouvi Laisa, tu já ouviu falar de IPA? Eu já não bebo, IPA. Então para mim já é assim, eu sou Laísa Água. Se é para ser alguma coisa que tem a ver com você, eu sou Laísa Água, que eu sou a pessoa que não bebe refrigerante, que não bebe cerveja, não bebe nada. Mas tu já nasceu doida? Já, eu faço mais besteira que acho que se eu bebesse. Se eu bebesse, acho que eu ia dormir, eu ia ficar quieta. Então, eu sóbria sou translocada. Tu é elétrica. Mas para retomar... E teu Oxóssi? O que tu tá esperando do teu Oxóssi? Gente, é muito complicado falar disso, porque é meu pai de cabeça e a bateria da Mocidade já tem o toque do Oxóssi. Então, eu estou esperando um grande desfile, né? Apesar de saber que é um enredo patrocinado, mas estou esperando um grande desfile, até por quem está idealizando e pelo que eu já li de sinopse, né? Já vi de inscritos, já vi algumas lives também, explicando um pouco mais do enredo, então eu espero um grande desfile. E eu sou a torcedora que mato, morro, brigo, xingo. Laisa, tu luta muito politicamente, não partidário, mas política de vida. Tu és uma pessoa que tu te coloca, né? Tu é babadeira no sentido do lugar de fala da mulher negra sambista. Sim, faço questão disso ser sempre reafirmado, né? Acho que a gente tem um lugar de existência, resistência, e que precisa ser colocado a todo momento. A todo momento nós somos colocadas à prova, principalmente a mulher sambista passista, né? Não que as outras mulheres não sejam massacradas, mas né, nós somos um pouco mais, até por conta da hipersexualização que a gente passa, que passou por nós e que continuamos lutando. E aí eu tento ao máximo levar essas questões para que nós possamos discuti-las, né? Eu não chego com a solução, não chego aqui, é isso aqui e pronto, acabou. Eu chego com um problema. Qual é a tua formação? Eu sou formada em segurança pública pela UF e Prenda-me. E eu passei também pela UERJ, História da Arte. Adorei o Prenda-me. Prenda-me. Você falou agora há pouco, você me deu gancho para perguntar, porque eu estava meio sem graça de perguntar sobre isso. O quê? Você falou sobre... Você é solteira? Não. Até porque eu estou me casando de novo, então isso não. Mas eu não estou perguntando por ti, não, seu palhaço. É porque você trouxe uma fofoca aqui e tal. Vai, migão, vai. Você falou agora há pouco sobre a questão da hipersexualização da passista. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você acha que nos tempos atuais melhorou essa questão ou ainda continua aquela coisa que a gente via antigamente das pessoas... Eu vou falar em português claro. Das pessoas virem as passistas como símbolos sexuais, objetos sexuais. Ou até que se melhorou essa visão? Dentro da escola de samba, você tem um respeito muito grande às passistas. Eu, Laísa, nunca passei por nenhuma situação complicada dentro de uma escola de samba. A gente troca de roupa, às vezes, perto do pessoal da bateria, e vamos embora, e vamos pro show, e vamos apresentar. Eu nunca tive nenhum tipo de problema. Mas quando a gente vai fazer evento... é bastante complicado,
Nós continuamos ainda com essa venda do corpo feminino sexualizado para fora, principalmente quando a gente vai fazer um show que nós temos pessoas que não são brasileiras. Quando você eu adorei, peraí, que eu adorei o Flávio Assum. Ele queria escrever salve, pessoal. Aí ele escreveu slave, pessoal. Slave, era salve, salve, Flávio, slave. Amei. Adorei, slave. Como é que tu, então, te salva do assédio, dos shows? É socão na cara? É hello, my darling, no, slave. Então, eu costumo ser bastante educada, né? Eu já tenho alguns truques, geralmente quem é passista já tem. Quando vai fazer o tal do trenzinho, você já pega a mão da pessoa, já bota aqui no ombro e já segura. E se ela botar na cintura, já era. Para descer, um abraço. Mas já aconteceu de eu ter que me exaltar um pouco mais num show. Foi até um show da Mocidade, inclusive, que eu tive que bater boca com o responsável do show, porque ele era o contratante, ele achou por ser o contratante, ele podia passar a mão em mim, e ele não ia passar a mão em mim. Caralho. Como você enfrenta a internacionalização do samba? Você acha que eles sambam bem, mas eles só não sacam o lastro cultural do samba nas comunidades? Ou você acha que explicando eles conseguem sacar o lado cultural da expressão artística? Então, Milton, pode ser até contraditório o que eu vou falar. Eu adoro as minhas passistas internacionais, mas acho que a gente está dando muito ouro para a galera lá de fora. Acho que a gente está exportando demais a nossa cultura na verdade, a gente está exportando a dança do samba. E a história da dança do samba não está indo junto. Está indo bailado, está indo riscado, mas a história, as pessoas que contribuíram para que hoje a gente possa dar aula no mundo inteiro, não são lembradas e não são levadas junto com esse trabalho. Então, existe uma necessidade muito grande de quem convida, de quem faz esse trabalho para fora, de levar também a história. De onde elas são? Eu tenho Londres, tenho Austrália, tenho Rússia. Passiva! Mas aí eu vou ser venenoso. Aí eu vou ser venenoso. Posso ser venenoso? Seja. Uma coisa é a gente exigir que o passista da Rússia entenda toda a questão cultural por trás da escola de samba. Eu acho que ele não conhecer superficialmente, acho perfeitamente admissível. Outra coisa é você ver dirigente de escola de samba dando as costas para isso. Mas a gente cansa de ver. Isso é inadmissível. O passista da Rússia, da Austrália, porra, tudo bem, ok, dá para engolir. Agora, tem presidente, tem diretor, sabe? Que vira as costas. Eu super concordo. E eu acho que o que eu enxergo é que a minha geração, tá? A minha geração é uma geração que ainda tem um vínculo com quem veio antes, né? A gente ainda bate cabeça para quem veio antes, para Aldione Sena, para Nilce Fran. A gente bate cabeça para essa galera. Mauricéia, nós temos essa ligação. A galera mais nova, ela quer sambar, ela quer aparecer, né? E acaba não se preocupando com você não precisa fazer igual era antigamente, gente. Até porque eu não samba igual ao Aldione e nem vou chegar lá. Mas eu acho que você tem que reverenciar essas pessoas. Sim. Eu não estou só falando que eu cobro as meninas de fora, não. As daqui também. As minhas passistas também têm que saber quem são essas pessoas. Também. Né? O Gabriel, eu fazia parte do Eu Sambo Assim, que era o projeto que o Gabriel Castro tem de samba no pé, e a nossa primeira aula é uma aula de história do samba. É uma aula teórica, ótimo, não é aula prática, não chega o primeiro dia, vamos sambar e é isso. É uma aula teórica. Laísa, a gente consegue aprender o cancan francês, a gente consegue aprender o sapateado americano, e a gente consegue fazer. E aí a gente não alcança o lastro cultural disso para eles. Em que ajuda
a gente explicar para uma moça dessa que quer sambar e tem o direito de sambar e imitar vocês, elas vão por imitação, porque elas acham vocês as deusas, e são as deusas. Elas querem usar o biquíni de vocês, o sapato plataforma de vocês. Mas aí, em que ajuda dizer para elas, mas olha, fulana, além de você me imitar nisso aqui, tem isso aqui. Eu acho que ajuda no respeito ao nosso trabalho, em respeito ao que nós somos, o que nós representamos, o que a dança do samba representa. Eu acho que não é só você passar meia dúzia de braço, meia dúzia de perna, pose, sorrir. Você tem que passar a história disso. Para de rir, Milton Cunha. A gente tem que passar a história disso. Para que você tenha respeito, você tem que conhecer o passado. A gente não pode apagar. Ah, já foi, já era, tá lá atrás. Não é assim. Não é assim. Você precisa trazer esse conhecimento, você precisa trazer essa história para que elas saibam que esse braço tem um porquê, essa perna tem um porquê, tem esse ritmo, essa rítmica tem um porquê. O seu corpo responde à bateria daquela forma, tem um porquê, tem uma razão de ser. Então, eu acho que é para isso que a gente precisa falar, não só ensinar a dança do samba, mas sim passar por essa história aí. Tu acha que o passista devia ser obrigatório na escola de samba? Acho. Não concordo em ser quesito, mas obrigatório eu acho que sim. Concordo com a Laísa. Entendeu? O quesito eu acho que não é necessário. Assim como as baianas são obrigatórias, eu acho que nós também deveríamos ser. Até porque as escolas que desfilaram sem passista foram tristes. Ô Pedro Migão, tu pensa nisso? Tu já pensou em obrigatoriedade? Me conta, por que tu concordas? Como é isso? Porque eu acho que tem fundamentos de uma escola de samba que tem que ser preservados, e conhecendo os envolvidos, só conseguem ser preservados se for obrigatoriedades. Eu concordo com a Laísa, que eu acho difícil você, de repente, criar critérios de julgamento para uma área passista. Acho bem difícil, pelo menos olhando como estudioso de fora. Acho muito, como também é muito difícil a área de baianas, que já foi quesito no grupo de acesso, diga-se de passagem. Mas, assim, eu acho que tem que ser obrigatório, você tem que ter como obrigatoriedade, porque, assim, é uma maneira, pelo menos, desses caras que estão no comando das escolas e das ligas, que muitas vezes não reconhecem esse valor, ter que dar alguma atenção, porque é obrigatoriedade. Se não botar, a escola perde ponto. Infelizmente, tem gente no carnaval que só consegue entender dessa forma. Infelizmente. Então, e aí eu baiana, passista. Aí eu vou botar guarda deve ser obrigatório também. A corda no meu pescoço. Eu vou botar a corda no meu pescoço. Mas farei com bastante consciência. Você falou dos dirigentes olharem com carinho para a ala de passistas, porque na hora que eles têm que mandar alguém para representar a escola, sim, quem vai é a bateria e a passista. Sim, sim. Ah, vai fazer show de graça no casamento de fulano de tal. Vai. Ah, o patrocinador não sei o que é a escola. Vai quem vai. Passista e bateria. Sim. É a gente que está lá para dar cara a tapa. É a gente que está lá para representar a escola. Quando o povo quer ver bateria e passista. É verdade. É isso. O povo quer ver. Se não tiver bateria e passista, o resto não adianta, não. É muito bonito o bailado do casal, o pavilhão, é muito bonita a baiana, é lindo. Mas a gente, a bateria e a passista, e o malandro, e a cabrocha, o que seja. É a pulsação. É a pulsação. E você acha que a situação da mulher e do negro no carnaval melhorou desde que você começou lá em 92 até hoje, quase 30 anos depois? Então, eu acho que nós precisamos de mais lideranças negras nas escolas. Nós hoje temos pouquíssimos presidentes negros dentro das escolas de samba, né? Temos uma quantidade bem pequena de mulheres, então acho que a gente precisa retomar isso. Essa super escola de samba SA, né, parafraseando aí o samba, acabou embranquecendo muito o nosso carnaval. Então a gente precisa
tomar as rédeas disso. E para isso a gente precisa estar preparado, porque não é só dizer, vou lá e vou pegar e fazer besteira quando estiver na liderança. Então não adianta, você tem que estar preparado para poder ser líder, né? Para poder estar nesse cargo. Então acho que é isso. Aí eu vou te dar uma outra provocada, que é uma teoria que eu tenho, tá? De que o avanço das igrejas, lógico, é uma teoria empírica, eu não sou estudioso dessa parte, é uma teoria de quem observa o carnaval há mais de 20 anos também. E 7 no Conselho da Portela, 8. As comunidades das escolas de samba, especialmente as comunidades negras, sofreram muito com o avanço das igrejas evangélicas sobre essas comunidades. Querendo ou não, isso abriu um vácuo, e vácuos se ocupam, para que o novo público chegasse às escolas, que é um público de classe média baixa, mas que é branco. Você acha que isso também não influi nessa situação toda, nessa questão toda? Influencia bastante, até porque você tem, infelizmente, dentro dessas igrejas evangélicas, uma demonização do samba. Sim. Você não tem uma valorização dele enquanto cultura, sim uma demonização dessa manifestação. Então, você tem um afastamento muito grande dessas pessoas. A gente tem aí passistas históricas que se afastaram, deixaram de frequentar a quadra, por conta. Cortella tem uma aí, né? Que deixou de frequentar a quadra porque entrou para a igreja. Sim. E aí você realmente abriu brecha para que essas pessoas brancas entrassem e... Eu não digo nem como dirigente, não, tá? Nem como dirigente, como público mesmo. Como público também. E em muitos momentos as pessoas vêm só para se divertir sem ter conhecimento algum do que é aquilo. Chegar, oba, escola de samba, vamos lá. E é isso. Então, às vezes não chegam para somar. Isso me preocupa. Aí eu vou te fazer uma pergunta polêmica. Peço desculpas até se eu não souber me expressar da maneira mais correta, tá? Vou pedir desculpas antes disso para não parecer. Eu já ouvi algumas pessoas falando, e eu não tenho opinião formada sobre isso, tá? Questão do passista masculino. Eu já vi pessoas defendendo que ele tem que manter o passo do malandro, e eu já vi pessoas dizendo que não, o passista masculino tem uma dança mais parecida com a passista feminina, que é perfeitamente normal. O que você pensa disso, da dança do passista masculino? Então, eu tô numa... Se eu me expressei mal, peço desculpa se eu me expressei mal. Não, sem problemas. Eu tô numa transição de pensamento desse quesito. Até porque eu já fui uma defensora ferrenha do meninas cabrochas, meninos malandros. Certo. Tá? Eu já fui aquela pessoa que achava um absurdo o menino rebolar. Hoje eu tenho um olhar, eu tô mudando o meu olhar. Na verdade, eu tô formando uma nova ideia com relação a isso. Por quê? Eu acho que o que me incomodava era ver um malandro de terno caracterizado sambando de uma forma feminina. Então, acho que isso que me incomodava mais. Essa figura do malandro de terno, eu consigo muito próxima. Eu consigo te entender. Muito próximo do samba feminino. Então, quando você vê alas como a do Alex na Tuiuti, que colocam os meninos com as roupas de segunda pele, com pedra, que não remete muito a essa figura do terno, e que sambam de uma forma mais, não vou colocar nem feminina, mas que tem mais gracejos, tem mais malemolência, não incomoda. Certo. Eu não tenho mais esse mesmo... me incomoda, é péssimo, mas eu não tenho mais o mesmo olhar. Deu para entender. Então eu acho que existe espaço para essa nova característica dos meninos dentro de uma ala de passistas. Então nós podemos ter a cabrocha, podemos ter o samba de malandro, de terno, que ele risca o chão, e podemos ter esse terceiro elemento, que são essas pessoas que estão que são figuras masculinas, são figuras masculinas, mas que tem um trejeito, tem um braço, tem um sorriso, uma coisa mais malemolente. Tem uma outra pergunta, né? Eu já vi remete bateria falando da dificuldade em renovar ritmistas, especialmente baianas, da dificuldade de renovar baianas. Como é que funciona isso no ala de passistas? É fácil de renovar? É mais difícil? Você tem dificuldade em formar uma ala? Como é que funciona? Não existe uma grande dificuldade em formar uma ala quando você desfila na Marquês. Certo. Quando você vai para intendente, a dificuldade ela existe. As escolas que eu passei, né, na intendente, não eram escolas que tinham formação de passistas, e nem que já possuíam uma ala de passistas. Então, você tem que fazer aquele cata-cata de colega. Pode desfilar para mim? Pode vir para cá? Pode vir para cá? E aí você
consegue. Mas nas escolas da Marquês é muito mais fácil. Muito mais fácil. E passista, principalmente nesse momento que nós estamos, da dança do samba, todo mundo quer ser passista. Nem todo mundo pode, né? Nem todo mundo pode. Mas todo mundo quer ser passista. E assim, as limitações são várias. Não pode porque os dias de ensaio a pessoa não pode estar, ainda não está preparada para encarar uma Sapucaí, porque não é fácil. Não é fácil, não é dar meia dúzia de passinho, aguentar uma avenida inteira, é saber o horário, a hora, principalmente quando a gente está fazendo recuo, é saber quando entra, quando sai, sem correr, e sambar, e respirar, e canta samba, e tudo isso. Então não é qualquer um que está preparado para ser passista. Mas confesso para você que na Marquês é mais fácil de você formar um grupo de passistas. A Ana está perguntando se tem idade limite para ser passista. Olha, depende. Ô, meu pai, vocês querem me botar aqui da saia justa. Depende. Nós da associação estamos até em muitas conversas com relação a isso, pela vida útil do passista. A gente tem passistas já acima dos 40, dos 50, e que são exímios passistas, são excelentes passistas e que não estão em nenhuma agremiação. Por filosofia de algumas escolas, os mais velhos acabam sendo retirados. E aí, vou voltar numa fala que você mesmo fez, Pedro, que é não entender a gestão de uma ala de passistas, não entender a gestão de uma escola. Se você tem referências dentro da sua ala, você não tem como botar essa pessoa para escanteio, por favor, se retire, você não pode sambar mais. Se a pessoa está ali dando gás, às vezes, mais do que um novinho. Uma última pergunta, o que é ser passista? Gente, que difícil. Olha, eu acho que eu não consigo separar. Hoje eu não consigo separar a Laísa da passista. Ser passista sustentou durante muito tempo a minha vida financeira, sustentou a minha alegria. Você vive de carnaval hoje, Laísa? Você vive de carnaval? Vivo de carnaval. Vivo de carnaval. Sustentou as minhas alegrias, sustentou as minhas tristezas. Eu tenho falando rapidamente, uma passagem muito complicada na minha vida. Meu filho sofreu um acidente muito sério. Ele foi atropelado e ele ficou internado durante 1 ano no hospital. Caramba. E eu ganhei de presente do meu filho e do Jorge Lousada o desfile no Sábado das Campeãs da Mocidade. Então, o carnaval é meu bálsamo até para os momentos mais difíceis. Então, Só tem esse filho só, Laís? Só tem ele? Só tenho ele, Guilherme. Guilherme tem 18. 18, tá. Só tenho o Guilherme. E aí, o carnaval, ele faz parte de todos os momentos da minha vida. Das alegrias, das tristezas, das lutas. Então, ser passista, para mim, é ser Laísa. Para você é o seguinte, eu vou colocar aqui. Oi, Rô, tá bom, querido? Nem sei quem é, mas oi, Rô, sou todo mundo. Fala. Milton, você tem graduação em psicologia. O que essa área contribuiu para o seu trabalho no carnaval? Tudo contribui para a vida, na verdade, não é? Você ter acesso às estruturas da psique, os grandes estudos, como eles mapeiam, não é? Então, a primeira coisa, quando você chega perto da psicologia, da psicanálise, você descobre que de perto ninguém é normal. Então, todos estão com as estruturas, não é? A sublimação, todos estão com mecanismos psicológicos para se ajustar. Então, a psicologia ela te faz desconfiar de quem vende muito controle. Então, para a psicologia, o controle é um problema, o muito controlado, o muito botão fechado até aqui, esse é o problema, porque é preciso respirar e tal. Então, a psicologia, a psicanálise, ela me ajuda o tempo todo no bater o olho e tal. Eu já era da psicologia antes de entrar na universidade, porque como eu fui a criança sozinha, né? Eu olhava e eu dizia, minha Nossa Senhora, o que eu faço para escapar, né? Porque eu tinha que sobreviver. O desafio da criança gay é sobreviver, é não matarem ela de porrada, né? Na verdade, criança gay
trans, homoafetiva, papapá, né? É um monte de coisa. E hoje eu estava conversando com o meu cabeleireiro e ele disse, Milton, quando a gente saca que ninguém gosta da gente, que ninguém quer o modelo que a gente quer, a gente está sozinho. Então, psicologia ajuda geral no relacionamento com o povo do barracão, com os presidentes. A psicologia ela te dá um olhar, mas olha, isso e tal. E, por outro lado, a psicologia ela diz assim, tem que celebrar. Tem que celebrar, solta teus bichos, de vez em quando, e as tuas bichas também. Então, ajuda nessa... Gente, vamos rir, gente, vamos celebrar, gente, pelo amor de Deus, não é tão na ponta da faca assim. E eu tenho outra tese polêmica. Eu sou contra colocar escolha de samba na mão de comunidade. Escolha de samba tem que estar a comunidade tem que ser ouvida, mas escolha de samba tem que estar nas mãos de poucas pessoas. Até porque, vamos falar em português claro, a comunidade muitas vezes se vende. Por um churrasco, claro, uma cerveja. É a torcida e tal, e também não sabe o que vai passar no sentido do projeto e tal. Então, é melhor quem conhecer o projeto e tal. Eu até entendo que possa haver um samba parará pão duro, mas é preciso ver se o bicho se encaixa, né? O Kevin Martins está perguntando se quando todos os finalistas são ruins. Aí, eu vou citar o narrador da Globo, Everaldo Marques, e vou falar o seguinte... Joga pro alto e reza, como diz o Everaldo Marques da Globo. Joga pro alto e reza. Mas, gente, esse povo que assiste é tricoteiro mesmo. Milton, no teu tempo você... Só para fechar essa história, no teu tempo você sugeria mudanças de letra? Como é que funcionava isso? Não, no meu tempo era assim, veio o patrocínio do Gilberto Mestrinho, do... Você falou. E aí bota o Boto Tucuxi. No ano de festas, juntou 2 sambas, porque não tinha um. Né? Continua não tendo, mas tudo bem. Não tendo, meu amor. E a vida é assim mesmo, avança. Explode champanhe. Axé, meu povo. Me abraça, me beija, é ano novo. Isso é muito ruim, puta que pariu. Isso é muito ruim. Esse samba é muito ruim. Tu és o astro da televisão, adoro, amo. Esse samba, só fechando, esse samba lá, ele mudou ele todo depois que ganhou. O refrão caiu, o que não era refrão virou refrão. Qual o que? O do Boni. O samba do Boni mudou todo depois que ganhou. Juro, irmão. O refrão... Não era o refrão? Não. O refrão era os 4 últimos versos da segunda parte, me deram o refrão e ccortou o refrão. O que sobrou do samba virou um samba exaltação gravado pelo Nequinho, Kevin Martins, venenosíssimo, amo. Réveillon, meu amor. Andemos com a beijo. Isso era muito ruim, puta que pariu. Isso toca no Réveillon de você? Brilhou na tela o meu grande amor, beija-flor da comunidade, o canto ecoou, a campeã voltou, isso aí caiu, né? Caiu. Minha misericórdia, caiu, aproveitar esse refrão no samba de quadra, criado, tem uma coisa de 5 anos, Carlos Fonseca. Isso é o papoco do trovão, tricotando, tinha que chamar o papoco do trovão, porque é só trovoada. O que, meu amor? Esse programa é babadeiro. Não, essa safra do Boni, eu me lembro que teve alguns sambas bem pródigos em termos de... Meu iaiá, quando a sirene tocar, significa o quê que o Pedro Aguiar está botando? Não sei também. Até, por favor, comente, mas... Deve ser rima fácil, que ele está querendo sacanear, né? Que são aquelas rimas, né? Bem Sapucaí, rima com Taí. Taí, aí, qualquer dia tamo aí... Foda. Adoro. Imagina se ao invés de Marquês de Sapucaí fosse alguma coisa tipo... Vou pensando aqui numa coisa que seja mais difícil de rimar. Avenida Presidente Vargas, rimar com Vargas é mais difícil. Vargas é difícil, tá? Babado. É samba da Grande Rio. Aliás, Grande Rio é o Avelino, né? É Caxias. Sim. As rimas do samba do Chacrinha. Puta que pariu, bem lembrado.
Bem lembrado. E o ano seguinte, por conta desse samba... Como era o do Chacrinha, gente? E eu me lembro também da camisinha. Estou me lembrando da camisinha. Por quem que eu estou me lembrando da camisinha? Porque falava do Chacrinha também. Não, mas sim, mas tinha uns refrões bem loucos. Gente, aquele desfile foi louquérrimo para o João 30, né? Caía, acho que contou algumas histórias dele nesse desfile bem tensas, digamos. E para mim era um desfile que caía lindo, ou melhor, feio. Que puta que pariu, que desfile feio. O que não passou coberto por plástico, passou feio. Assim, foi. Tanto que o Joãozinho foi demitido ainda na dispersão aquele ano. Estão falando aqui no meu WhatsApp que o Avelino Ribeiro é o caixeiro viajante do samba. Em que sentido? Por causa das cidades? Por causa das cidades, está sempre em várias cidades, vem para o Rio de Janeiro desfilar, ensaiar, o caixeiro viajante do samba. O que acontece na minha vida é assim, ó, vou explicar. Tá? Aí os inúmeros afiliados que a gente tem, que a gente ganha, conquista, filhas e tal. Aí eu estou tranquilo, para assim, ó, esse carnaval, por exemplo, eu vou ficar tranquilo na minha Sapucaí, Aí daqui a pouco me vem, padrinho, eu vou ser a rainha de bateria lá em Niterói, não sei onde. Aí o desfile é quando, minha filha? Olha, o desfile é... Aí falo dia terça ou segunda, aí, meu Deus do céu. Aí lá vou eu. Aldione Sena está dizendo que todo mundo entra na tua intimidade. O que é isso, Aldione? O que é isso, Aldione? Milton, Aldione, e quando eu quero perturbar a Aldione, que eu vejo que ela está muito quieta de tudo, eu vasculho o vídeo dela rodando, aquele vídeo dela rodando, que ela odeia. O Peru está na daquele encontro nosso. Sei. Eu pego, boto aquele vídeo na praça, ela fica louca. Esse eu não conheço. Migão, eu vou te contar. Pedro Migão, eu vou te mandar, é um escândalo. O que você acha sobre passistas masculinos sambando mais soltos, saindo do jeito malandreado tradicional? Eu sei que você já falou um pouco sobre isso, mas como o Leandro pergunta, e a Aldione Sena em cima também pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. O que você acha dos passistas masculinos saindo? Eu já perguntei a outros passistas aqui, você não é o primeiro, as respostas são um pouco diferentes. O que você acha disso, do masculino sambando mais solto, saindo do jeito malandreado? É estilo, cara, é estilo que tem. Por exemplo, tem alas, tá, que segue por essa linha, sabe? Eu acho que se a direção da escola, se o presidente da ala está de acordo, tá bom. Agora, a minha opinião é isso, é que a coisa está evoluindo muito, ô Migão. A coisa está evoluindo muito, Migão. Tá me entendendo? Eu sou de uma época, né, que vou até aqui, que quando o Ney Matogrosso começou a aparecer, nego, hoje vocês têm papitage, tem um montão. Então a coisa vai evoluindo. Tá? E eu vou falar a você, na Grande Rio, eu prezo muito por uma coisa chamada estilo. Certo? Eu procuro manter um pouco a tradição. Só vou falar, procuro manter a tradição. Mas acontece de ter uma pessoa que é um menino que se quebra mais, mas que é muito bom. Mas que é muito bom. Aí eu vou fazer o quê? Vou abortar o talento da pessoa? Agora, tem escolas que já seguem por esse caminho do passista mais solto, e é bonito. Eu te dou um exemplo aqui, que é hora, que até a vestimenta fica bonito, porque o conjunto fica bonito, porque o objetivo é esse, o caminho daquela escola é esse. Então, vamos tentar fazer o meio termo. Vamos tentar fazer o meio termo. Quer dizer, e a coisa está mudando muito, ô Migão. O ano para retrasado, já são 2 desfiles, isso. Eu tenho uma mulher trans desfilando na minha aula, que é a Marcele, que é uma menina sensacional. Sabe? É um exemplo de postura, é um exemplo de samba, sabe? É um exemplo de capricho com a roupa, com chegar, sabe? Entendendo? Exemplo de personalidade. Você, Marcele, chega na quadra, tranquila, faz o trabalho dela, sabe?
Então é isso. Aí se você... o mundo está mudando. A nossa cabeça também tem que acompanhar. Entendeu? Eu também não sei até quando que as elas de passistas só vão ter malandros, ou só vão ter... Eu não sei. Eu só sei que eu não posso ficar para trás nesse processo, e nem quero ficar para trás. O que mudou na condição de ser um homem negro no carnaval de 95 para cá? Caramba! Caramba! Mudou muita coisa, mudou muita coisa. Eu vou começar... Vou te dar um exemplo. 95, de 95 para cá, eu acho que o negro, né, na escola de samba, no carnaval, está procurando se impor mais. Porque houve um período aí que a coisa estava ficando muito... Estava se perdendo muito. Então, hoje, a gente já vê... Eu já vejo carnavalescos, já estou vendo mais carnavalescos negros. Sabe? A gente um exemplo aí que eu te dou é o Wagner Gonçalves, sabe? Aquele outro menino que eu não me veio o nome na memória agora. João Vitor Araújo. João Vitor Araújo. Oi? João Vitor Araújo. João Vitor Araújo. Assumindo papéis papéis fundamentais e de relevância cultural assim, muito importante. Então, isso para mim é muito importante. Né? Eu vejo isso. Tá entendendo? Eu acho que tem que ter mais presidentes negros. Tá entendendo? Mas a coisa está caminhando. Como eu acho que tem que ter mulheres presidentes de escola de samba também. Sabe? Porque o carnaval é uma coisa democrática. Então, tem que ter abertura para todos os gêneros, para todas as raças, mas eu, como homem negro, eu vejo que hoje, eu estou vendo que o negro, hoje, não é só o sambista. O negro é o sambista formado em faculdade, é o sambista com profissão, sabe? Não aquele estigma de que sambista era malandro, que vinha lá de trás, que eu acho que foi extinto, principalmente agora no final da década de 90 para o século 20, 21, foi extinto. Porque todo sambista trabalha, o sambista estuda, o sambista se forma, entendeu? Então, toda essa complexidade, você vê o quê? Você vê que o homem negro, hoje, no samba, ele está assumindo um papel bacana. Não está mais assumindo o papel do Zé, que chega ali, que faz os passinhos e vai embora, não. Ele está assumindo o papel de que é um cara que tem cultura. Lógico que ainda tem muito que avançar. Mas eu acho que já deu um grande passo. Sabe? Do homem negro sambista de lá de trás, de 90, 95, para o de agora. Eu tiro, por exemplo, assim, minha ala eu tenho vários passistas negros, várias passistas negras, então eu estou sempre, vocês têm que estudar, e estuda, eu tenho médico na área, eu tenho fisioterapeuta, a gente tem advogado, contadora, tá me entendendo? Então, isso muda a coisa. Sabe? Isso muda até a relação do tratar. A relação do tratar. Eu estou fazendo uma campanha aqui, que eu comecei ontem, Mingão, eu queria fazer na frente dele, mas ele já saiu, o Milton já saiu. Essa campanha aqui, da Mulher Artista aqui, ó, por favor, vê se está aparecendo na tela. Se está aparecendo na tela aí. Levanta. Milton Cunha na dança dos famosos, ótimo. Sabe? Gente, eu vou pedir a vocês, meu amigo. Olha, eu podia estar roubando, matando, assaltando, mas eu estou aqui pedindo humildemente a vocês para apoiar a campanha Milton Cunha na dança dos famosos, por favor. Aí deixa eu fazer uma pergunta, Avelino, em cima até essa parte de artistas, a pergunta que eu já fiz com a Nilce Fran e já fiz com a Liza. Eu vou me dar como exemplo porque eu não sambo rigorosamente nada, não tenho traquejo. Eu até brinco com o Milton dizendo que eu faço bico, às vezes, de diretor de harmonia para não ter que sambar. Mas vamos dar um exemplo. Se o Pedro Migão chegar com a Avelino, você consegue me ensinar a sambar e virar um passista ou tem que ter o dom? Posso ser sincero com você? Eu acho que eu consigo. Claro. Se você tiver força de vontade para aprender, eu consigo. Perfeito.
Assim, ó, eu vou falar a você. Hoje, um dos maiores passistas, tá? Um dos maiores passistas que eu tenho na escola, é um exemplo que eu vou dar aqui, é o Iago Sensação. Esse garoto era dançarino de passinho. Chegou lá, eu quero ser passista. Assim, dança samba, ele dança de passinho. Ele foi vice-campeão da dança do passinho no concurso na Rocinha. Tal. Eu falei, ó, mas não é isso. Eu sou passista. Aqui é samba. É samba. Só não pode, que aí eu sou chato. Só não pode fazer bico para mim nem me xingar. Hoje é um dos grandes passistas. E eu tenho vários exemplos. Tem ele. Você, Joãozinho, que ganhou até o último Brasil Samba Congress. Joãozinho era pura dança de quadrilha, caipira. Hoje é um dos maiores, tá entendendo? E por aí vai. Eu gosto muito de ensinar. Tá? Mas tudo bem, Avelino. Mas tudo bem, peraí. Tanto o Iago quanto esse Joãozinho já tinham outras experiências de dança. Outra coisa é o Pedro, que nunca dançou nada, não dança nada, chegar para você. Você consegue transformar num passista? Eu te transformo. Se você tiver amor pela dança de passista, eu te transformo. Perfeito. Se eu tiver amor, eu te transformo. Claro que isso para mim é fundamental. Um dos maiores passistas hoje que tem no Rio de Janeiro é o Netinho, que é meu afilhado. Entendeu? Netinho é apaixonado pelo samba. Netinho começou criança comigo, em Pimpolho e tal, e a paixão dele foi tanta, e mais a vocação, mais o talento, que hoje é um dos grandes passistas. E assim, eu tenho um montão de exemplos, assim, passou por 1001. Tem que querer, tem que amar, tem que amar. Certo. Então, qualquer um, mesmo que seja a pessoa mais quadrada do mundo, se querer, você chega e transforma num passista. Eu faço. Se tiver amor, vamos embora. Tem que ter amor. E aí, Avelino, você tem aí quase 30 anos de avenida. Uhum. Certeza que você já passou por alguns perrengues em concentração. Conta pra gente qual foi o maior perrengue que você passou em concentração. Jesus do céu. O maior perrengão. Eu vou contar 2, né? Em 96, foi em 96, né? Aquela história de a roupa vai ser entregue tal dia, né? A roupa vai ser entregue não sei aonde, né? A roupa vai para a avenida. Beleza. Vai todo mundo para a avenida. Aí, nossa fantasia era de fidalgo espanhol. Era um casacão, a camisa por dentro, aquela gravata, uma gravata cheia, toda a gravata cheia de renda, né? O calçolão, uma meia calça e o sapato. Vamos embora, vamos para a avenida. Aí, gente, eu tenho muito horror disso de você levar muita roupa. Eu acho que para mim, às vezes, você tem que levar o máximo um documento, um dinheiro da passagem para gastar, tá bom. E eu sempre tive a mania de pegar. Eu tinha mania de pegar e levar sempre com sorte. Mas o pior sorte que eu tenho, o bermuda, que rasgava, de ficar para a avenida, não. Nesse caso, lá vou eu para a avenida. Aí, QD, Grande Rio, segunda escola, acho que foi a segunda escola de domingo. Segunda de domingo, exatamente isso. Aí entra, começa, cadê a roupa? Aí entra, primeira escola, cadê a roupa? Só terminou. Aí quando a Grande Rio começa a desfilar, chega um saco preto, fantasia. Toma a roupa dos passistas. Porra, roupa de passista. O que eu faço logo? No corre. E nessa brincadeira, eu distribuindo. Que foi. Eu praticamente já era o presidente da ala, quase, né? Mas era o responsável. Éramos poucos, não eram 15 homens só, mas eu assumi a liderança. Vamos embora. Aí começou, quando abriu os sacos, aí a primeira coisa que eu fiz, chegou a roupa, e a escola entrando, a primeira coisa foi pegar o short, jogar dentro do mangue. Falei, acabou-se. Aí já ficou eu de cueca e minha calça. Aí pego, aí sapato, aí começa a distribuir o saco. Só que a gente começava a abrir o saco, assim, um saco tinha só o paletó, não tinha calça. E eu, naquela coisa de pressa, eu falei,
eu falei, o que dá para vestir, eu ia dando para os meninos, e que eu sabia que a última era a minha que eu vesti. Amigo, quando eu vi, não tinha nada. E quando o saco acabar, quando o meu último saco eu vou abrir, não tinha nada no saco. E eu nervoso, e a escola tinha entrado. Eu na Sapucaí de cueca e meia calça, meu amigo, que doideira, não sabia o que fazer. Eu olhava para um lado, para o outro. Eu olhava para o lado, eu apavorado, Jesus Cristo, o que é que eu faço na minha vida? Aí tinha um saco preto, eu peguei o saco preto, me enrolei no saco preto e passei para casa. Foi um perrengue, tá? Isso foi um perrengue pesado. A Marta foi um sufoquinho que a gente passou, né? Porque veio na van a Pia e a Marta, né? Na mesma van, a técnica, a treinadora. Aí, qual era a lei? A lei era o seguinte, era segurança, galera, ficar com a Marta e eu, com mais um segurança, cuidar da Pia, que a Pia é pro camarote. Mas só que eu achei assim, isso vai ser a coisa mais fácil do mundo. Eu acho que o sufoco é Marta, amigo. Eu nunca demorei tanto a chegar no camarote do que igual naquele dia. A mulher dava um passo, porque eu achava assim, não, pô, o foco é Ela Marta. tinha acabado de assumir a seleção naquele momento. Tem esse detalhe. Ela tinha acabado de assumir a seleção. Amigo, a gente não conseguia dar um passo. A gente não conseguia dar um passo, a gente tirando foto dela. A gente não dava um passo. E eu preocupado, porque eu tinha que voltar. Por causa da escola, eu tinha que voltar por causa da escola, e não conseguia chegar no lugar com a mulher, foi um sufoco, outro sufoco também. Levar a Pia até o camarote, naquele dia também foi um sufoco. E ela e a Marta, assim, a Marta comprou a ideia do enredo na época, assim, como é que foi isso? Ela gostou da ideia, ela comprou a ideia, ela tirou, eu vi, tal, fotografei, etc e tal. Mas como é que foi ela com a escola, essa relação dela com a escola? A Marta, posso falar a você, sinceramente? Ela não tinha noção da grandiosidade do carnaval. Caramba. Isso assim, para nós, da Inocência, ficou muito claro. Ela só teve que ter noção da grandiosidade do carnaval na sexta-feira de carnaval, foi sexta ou foi quinta? Na quinta-feira de carnaval, quando ela foi no barracão. Que ela foi ter noção do que era o carnaval, que ela foi ver. Que ela foi ter noção. A impressão que deu pra gente é que a Marta não sabia nem o que era um desfile. Mas, assim, o samba, ela cantava o samba, a família toda sabia o samba, mandava mensagens para a escola, tal. Mas mandar mensagem para a escola, foi uma coisa que ela não esperava na vida dela. Foi uma surpresa muito grande para a vida dela. Né? Ela comprou a ideia. O que é ser passista? Ser passista é ter o prazer de fazer o samba no pé. É ter amor pelo que faz, é ser resistente. Acima de tudo, é ter resistência. Ter resistência é ter emoção ao ouvir um samba, ao ouvir uma obra. É ter emoção ao ouvir o toque de um surdo, de um pandeiro, de um tamborim. É colocar o corpo em êxtase e se deixar levar pela música. Quando você pensa, que eu acho que a magia toda é essa, quando você pensa que não tem mais nada, que você não tem mais emoção para sentir, tem alguma coisa. Eu, há 2 meses atrás, fui convidado pelo Fabinho Batista para participar do documentário no Sesc, Se Não Fosse o Samba, que eu não esperava, eu achava, tá tranquilo, ele falou, não, Avelino, é você. Como aconteceu agora, amigão, é você que vai... Entendeu? Então, são essas emoções que o samba traz pra gente. Eu acho que é um dos legados que a gente teve. O samba não é só você chegar, samba, é você sentir emoção. É você viver. Eu acho que ser passista é isso. E aí tem uma história curiosa para contar. Em 83 eu fiz o teste, fui aprovado e participei da feitura, da composição do samba. E essa nós temos Braguinha, aquela parceria com Hélio Turco, Jurandir, Arroz Comprido e Já. Eu estive junto, eu participei o tempo todo, dei as minhas opiniões, coloquei minhas posições e não pude participar, não pude fazer parte daquela parceria oficialmente, porque nós tínhamos que ter
todo compositor, para assinar um samba enredo da Mangueira, tinha que ter, no mínimo, 2 anos de aula. Como eu tinha entrado em 83, em 84 eu não tinha 2 anos de aula, consequentemente, não pude colocar o meu nome naquela obra-prima que levou a Mangueira ao supercampeonato. Mas sempre fui considerado e abraçado pelo Jurandir, pelo Hélio Turco, pelo Comprido, pelo Arroz, pelo Jajá, sempre me consideraram, sempre me apoiaram, e nós estivemos juntos desde aquilo. Depois separamos e ficou só eu, Hélio Turco e Jurandir. De quem foi a decisão de fazer a volta e desfilar voltando o desfile oficial? Eu, particularmente, acho, lógico que houve uma decisão, houve uma ordem de alguém que mandou deixar. Agora, eu, particularmente, acho que é o seguinte: a Mangueira foi a última escola a desfilar. Era a inauguração do sambódromo. Naquela época, você ainda era jovem, não sei nem se era nascido. Já. O sambódromo foi construído em tempo recorde. E as pessoas que construíram o sambódromo, na realidade, elas não se preocuparam ou não tiveram tempo de se preocupar com a dispersão, ou seja, com a saída das alegorias depois da Praça da Apoteose. Veja só, a Mangueira foi a última escola de samba a desfilar. Quando a Mangueira chegou na Praça da Apoteose, e a ideia da Praça da Apoteose, a ideia do Darcy Ribeiro, era a escola fazer uma apresentação na Praça da Apoteose, ou seja, fazer a apoteose final do desfile. E a Mangueira, quando chegou na Praça da Apoteose, fez a apoteose final do desfile, só que não tinha mais como sair com os carros lá pela dispersão, porque aquelas ruas ali de trás do sambódromo já estavam todas ocupadas. Como a Mangueira fez aquela apoteose e já estava virada para Marquês de Sapucaí novamente, alguém deve ter dado a ordem, a bateria embicou pela Marquês de Sapucaí, os carros vieram junto, a escola voltou e o povo desceu também e aproveitou, fez aquele retorno triunfal. Eu, particularmente, acredito que foi isso. Agora, já ouvi várias histórias, lógico que deve ter tido uma ordem de alguém para mandar descer, talvez já tivesse até sido preparado isso antes, mas o que eu acho que aconteceu foi isso. Vamos lá para 88. Nós éramos amigos, nós convivíamos. Em 88, nós resolvemos nos juntar para compor esse samba. Nós tínhamos a nossa parceria tinha algumas vantagens. Por exemplo, nós tínhamos o Hélio Turco, que era e é o maior poeta de samba enredo da Estação Primeira de Mangueira. O maior poeta, o maior vencedor de samba enredo da Estação Primeira de Mangueira. E nós tínhamos o Jurandir, que era um canto privilegiado, uma voz maravilhosa, além de ser uma pessoa extremamente querida por todos os mangueirenses. O Jurandir era um gentleman, uma educação especial. E o Hélio Turco, um poeta maravilhoso. E eu era um jovem ainda naquela época, né? 88, eu tinha 30 e poucos anos, um jovem voluntarioso, muito querido também, muito considerado, muito expansivo, muito brincalhão, na comunidade, convivia com todo mundo, estava sempre cantando, sempre brincando. Na época eu estava tentando aprender a tocar cavaquinho, então fazia minhas graças lá com o cavaquinho, bota no tom aqui, bota no outro tom ali. Nós resolvemos nos juntar na casa do Hélio Turco, tínhamos a facilidade de morar próximo. Você tem uma ideia, nós nos reuníamos, por exemplo, lá, domingo, 2 horas da tarde, na casa do Hélio Turco. Ficávamos lá até as 5, 6 horas da noite. Aí eu saía para minha casa, que era aí eu já morava na vila da Visconde Niterói. Chegava em casa, daí a 10 minutos, 15, o Hélio Turco estava lá tocando a campainha. O Alvin teve essa ideia aqui, não sei o quê. Então foi uma coisa. O Jurandir já morava na Vila Kennedy, então vinha para Mangueira, ficava 2, 3 dias em Mangueira, e foi uma coisa que nasceu naturalmente, com a classe e a sabedoria, a inteligência de Hélio Turco, com a voz, a melodia
do Jurandir e com um pouco da minha relação com essas pessoas e de algumas colocações, de alguns pensamentos musicais e de letra que com certeza ficaram gravados aí e vão ficar para a posteridade. É considerado um dos maiores sambas da escola. Eu tenho a honra, a felicidade de ter participado dessa parceria, que depois ganhou mais 3 vezes. Por que a Mangueira perdeu para a Vila, na sua opinião? Rapaz, isso aí existe até hoje, né? Um negócio mal contado. Eu vou contar a realidade. Vou contar a realidade do que aconteceu em 88. Tudo isso que você já ouviu, negócio de Martim da Vila, negócio de comissão de frente, tudo isso aconteceu, mas não teve nenhuma influência no resultado. A Mangueira tirou 10. Na verdade, a Mangueira tirou 10, tirou uma nota, perdeu 1/10, se não me engano, ou meio ponto em comissão de frente. Naquela época ainda não tinha 10, eu acho. Mas o que houve na Mangueira, na verdade, foi a Mangueira perdeu o carnaval em alegorias, nos acabamentos das alegorias da Mangueira. Isso é o que está colocado na nota do jurado, a justificativa do jurado, e realmente nós tínhamos alegorias muito bonitas, muito representativas do enredo, mas tivemos alguns problemas no acabamento. E, na verdade, no cômputo geral das notas, os pontos que tiraram o título da Mangueira foi justamente os pontos que nós perdemos em alegorias e adereço. Essa que foi a verdade. Agora, independente disso, a Vila Isabel desfilou na frente da Mangueira. Só que a Vila Isabel saiu dos Correios e a Mangueira saiu dos Correios também, né? Correios também. Mesmo lado das duas, isso. Exatamente. O do Balança Mais Não Cabe, não sei. Mesmo lado, sei que tinha um intervalo, mas era cada uma de um lado. Então, o que ocorre? Eu, antes da Mangueira entrar na avenida, eu não esqueço nunca disso, eu estava junto com a rapaziada da bateria, que já estava concentrada, e os caras da bateria estavam pedindo água, queriam água, que estava ali concentrado. Tu sabe como é que é concentração de escola de samba hoje? Tu imagina em 1988, né? O Sambódromo com 4, 5 anos de inaugurado, e os caras pedindo água. Eu me lembro que eu saí, entrei pelo Sambódromo e fui até os fundos ali, onde é hoje rola aquele pagode ali, onde tem aquele restaurante ali dentro. E fui ali no container do Chico Recarei, grande Chico Recarei, grande mangueirense. Fui lá e peguei uma caixa de água mineral, uma caixa de copos de água mineral, e voltei com aquela caixa de água mineral por aquele canto, aquele recuo da bateria. E quando eu estava passando ali, a Vila Isabel estava desfilando. Olha, o desfile da Vila Isabel foi simplesmente arrebatador. Vila Isabel era uma escola que, naquele ano, teve muitas dificuldades financeiras. Não tinha fantasia, as fantasias da Vila Isabel eram todas de palha. As alegorias, 90% eram feitas de isopor pintado, porque eles não estavam com pouco recurso. A Vila Isabel entrou na avenida, foi arrebatador. Todo mundo cantava aquele samba, todo mundo cantou aquele samba. Os componentes da Vila Isabel se superaram, deram 100% e mais 30%, 40%, 50%, ou talvez outros 100%. A falta de fantasia se transformou, por exemplo, nos corpos nus dos componentes, lembrando aquele período negro da escravidão, e lembrando que ali estava se comemorando o centenário da abolição, né? E aquilo foi arrebatador, todo mundo cantou, até eu que estava carregando uma caixa de água mineral, cantei o samba da Vila Isabel, que, a par de qualquer coisa, era e é um maravilhoso samba do nosso amigo Luiz Carlos da Vila, Rodolfo e Jonas.
Os Carlos da Vila, Rodolfo e Jonas. Foi um título que nós perdemos, como disse, em alegoria, mas foi um título muito bem dado para a Vila Isabel. Eu, sinceramente, gostaria muito de ter ganho aquele carnaval, mas o carnaval ficou em boas mãos. Tirar segundo lugar para um desfile daquele, para um samba daquele, tem mais é que nos orgulhar e nos deixar felizes, apesar de termos deixado de colocar mais uma estrelinha lá na nossa bandeira. Seria um tricampeonato naquele momento, seria um tricampeonato, né? Além E o disso, tricampeonato. Exatamente, o tricampeonato. O ano do Recareio, foi o sobrinho que ganhou o samba para a parceria vencedora? No ano de 80, estava na disputa, eu estava. E aí... A pergunta 2. A pergunta 1 foi o sobrinho que ganhou aquele samba para a parceria vencedora? Intérprete? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu estava na disputa e o Hélio Turco não fez samba esse ano. Aí era só eu e Jurandir. Em 89 era só eu e Jurandir. E, na verdade, é o seguinte, Pedro, tem certas coisas no carnaval e na vida. Tem certas coisas que são, assim, meio que inexplicáveis. O que ocorreu? O que ocorreu naquele ano? O samba do Ney, se não me engano, era Ney, Fandinho e Adilson. Ney, Adilson e Fandinho. E o cantor era o sobrinho. E o que ocorria? Era um samba que, quando ele era cantado na quadra, até pela fragilidade da letra e talvez pela singeleza da melodia, ele era um samba que todo mundo cantava. Você não tinha muita dificuldade de cantar. Lá do alto, Mangueira anuncia, trinca de reis. Era uma coisa simples, muito simples, e que todo mundo cantava, todo mundo aprendia fácil, e era quando cantava na quadra, você não via ninguém parado. Não tinha como você questionar um desfile como aquele. A ideia que se supunha, eu acredito, na cabeça dos jurados lá, é que aquilo indo para a avenida iria contagiar também o público de uma forma e ia haver uma participação grande. Você vê que esse samba, até hoje, olha, lá se vão 89... 32 anos. 32 anos. Esse samba, até hoje, se você fizer um baile de carnaval, como tinha antigamente, vai lá que vai tocar. O cara do pistão vai dar uma chamada. Até porque o Chico Recareio era o rei da noite, né? Tinha aqueles bailes do Scala, aquelas coisas todas que o Chico Recareio fazia. O samba foi massificado e na quadra ele foi um samba que, volto a repetir, a par de uma letra esmiuçada, uma letra competente, a par de uma melodia de samba enredo, uma melodia de alto nível, ele era um samba que arrebatou a quadra. Consequentemente, ganhou a disputa, eu perdi. O Leandro está perguntando se é verdade que o seu Hélio não quis fazer o samba pelo enredo ser o Recareio. É verdade isso? Não, o Hélio não quis fazer o samba porque ele achava o enredo. Não era o Chico Recareio, pelo contrário. Hélio Turco tem um carinho grande pelo Chico Recareio. Ele achava que o enredo era um enredo muito pobre, um enredo que não estava à altura da Estação Primeira, e um enredo que não proporcionava e não propiciava, talvez até seja esse o motivo do samba da Mangueira escolhido ter sido um samba de reconhecimento, duvidoso, talvez até por isso, mas ele achava que o enredo não propiciava oportunidade para que fosse feita uma obra na altura que ele gostava de fazer, que ele tinha capacidade de fazer, e que já provou isso um monte de vezes. E nós, eu particularmente, fazia questão de fazer, até porque era a minha hora, era o meu momento, né? Como foi em 85,
era o meu momento de fazer alguma coisa fora do trio campeão, né? Fora do trio campeão. Afinal, eu tinha ganho em 88, eu, Hélio Turco e Jurandir. Em 85, fiz com o Barbé e com o Balico, se não me engano. Em 89, fiz com o Jurandir, éramos só nós dois. Aí, presidente, sendo curto e grosso, diversos analistas de carnaval, e eu não vou mentir, eu estou incluído entre eles, acho esse samba da Mangueira o pior da história da escola. É exagero falar que o Trinca de Reis é o pior samba da história da Mangueira? Não. Não é exagero. Não é exagero. Não é exagero. Certo. Não é exagero. Mas era o samba-enredo da Estação Primeira de Mangueira. Sim. Como toda escola, tem os seus momentos altos e os momentos não tão altos, sim. A Mangueira, como eu falei, a Mangueira tem sambas maravilhosos. Sim. Né? Tem sambas maravilhosos. Então, você ir com um samba mais ou menos, ele fica... Né? E realmente ele é um samba que não alcançou, que não chegou ao nível dos grandes sambas da Estação Primeira de Mangueira. E deu a louca no barroco. Conta um pouco pra gente, presidente. Deu a louca no barroco. Já me sopraram que é o samba que o senhor mais gosta dos que ganharam, é verdade? Talvez seja o que eu mais goste. Eu gosto de ter, eu tenho o que eu menos gosto, mas talvez esse seja o que eu mais gosto. Eu acho que esse é o mais esmiuçado. Eu acho que esse tem uma letra mais esmiuçada, uma letra mais intelectualizada até, entendeu? E um enredo muito complicado, porque é um enredo imaginário, né? Assim, a Olímpia era uma louca que qualquer coisa que ela transformava em verdade, em realidade, tudo que ela imaginava. Então, é um enredo muito bem escrito. Eu estou tentando lembrar agora, se não me engano, era o Fábio Borges. Ernesto do Nascimento e Fábio Borges. Fábio Borges, é isso aí. O texto é do Ernesto. Isso eu posso garantir. O texto é do Ernesto. O enredo, todo o arcabouço, o texto é do Ernesto. Muito bem escrito, uma coisa que dava uma possibilidade muito ampla de você compor, de você procurar caminhos, entendeu? Muito bem escrito, muito bonito, um enredo muito bonito, uma história muito bonita. Aquela região ali de Minas, Vila Rica e Ouro Preto, e aquela região ali também muito bonita, muito inspiradora, muito cantada em prosa e verso, isso tudo influencia na hora de compor. Mais uma vez, imagina isso, essa gama de possibilidades na mão de um poeta, de um gênio como Hélio Turco, se torna uma joia, uma pedra preciosa, mais fácil de se transformar numa joia. Foi exatamente o que nós fizemos, o Hélio Turco, com a genialidade dele, mais uma vez, o mesmo esquema de 88, de 87, de 86, e a gente junto, parceiro, amigo. Quando as coisas são assim, elas se tornam mais fáceis, né? A gente resolvia tudo na amizade, nunca houve nenhum tipo de desavença, de discordância. Talvez até pelo Hélio ser um gênio, né? um degrau acima, né? A gente tinha um respeito muito grande, ouvia mais, ele tinha virtude também de ouvir e discutir posicionamentos nossos. Então, isso tudo facilitou os nossos sambas de serem considerados grandes sambas. Entendeu? E de 90 não foi diferente. Mais uma vez, infelizmente, nós tivemos problemas no nosso desfile, mas, mesmo assim, foi um grande desfile. Sim. Foi um grandíssimo desfile. Talvez, eu não vou esquecer nunca daquele desfile da Mangueira de 1990. Foi um desfile maravilhoso. A Mangueira teve uma série de problemas,
mas mesmo com aquela série de problemas, ela mesmo assim foi mal avaliada, merecia uma colocação melhor. E como é que se forma o movimento Muda Mangueira? Bom, aí justamente por isso, né, 93, 94, 95, nós, eu, Hélio Turco e mais um time insatisfeito. Num primeiro momento, eu, Hélio Turco, e outras pessoas que não dá para citar o nome aqui, porque são pessoas que não se tornaram públicas posteriormente, né? Mas nós começamos um movimento para fazer uma mudança da Mangueira, que achava que tinha que mudar. Nesses anos de 93, 94, 95, a Mangueira não teve um bom momento, não teve conquista, não teve boas colocações, pelo menos que nós imaginávamos. Então, se pensou em fazer um movimento que foi crescendo, crescendo. E quando chegou num determinado momento, nós descobrimos, que tinham outros movimentos também querendo aquela mudança. Então, o que nós fizemos? Um dia, alguém, não me recordo se fui eu ou se foi alguma outra pessoa, teve a ideia de nós fazermos uma reunião para unirmos a oposição, no caso, a oposição unirmos, porque unidos nós seríamos mais fortes para ganhar. Então, eu lembro que fizemos uma reunião no Magnatas, e aí cada um levou seu time, um grupo grande e tal. E aí tinha um grupo, e aí tinha um negócio interessante. Bom, aí tinha um grupo que era encabeçado pelo Elmo, pelo Elias, um outro time, pelo Walter Miranda, grande Walter Miranda, os dois primeiros que eu citei, o Elmo foi presidente e o Elias é o atual presidente da Mangueira. Sim. Então, tinha esse outro grupo. E tinha um outro grupo que era encabeçado pelo Ronaldo. Ronaldo é filho do Cartola, filho da dona Zica e do Cartola, Ronaldo Oliveira, que também está aí até hoje, tinha pretensões. E nós fizemos essa reunião e o Ronaldo não aceitou, porque o Ronaldo só aceitava unir se ele fosse o presidente. E nós, tanto o meu grupo, que eu digo, eu, Hélio Turco, e quanto o grupo do Elmo, do Elias, todos nós queríamos, na verdade, o Chiquinho como presidente. Já naquela época, em 1995. 95 para o Carnaval de 96, isso. Chiquinho como presidente. E isso foi alimentado, e nós unimos, e o nosso movimento foi crescendo, e até que chegou um determinado momento que nós tínhamos que definir se o Chiquinho seria mesmo candidato e quem seria. Tínhamos que apresentar o nosso candidato. E aí eu me recordo de uma reunião, sei lá, uma reunião de mais de 200 pessoas, mas numa determinada mesa estávamos eu, o Elmo, o Elias Rich e o Walter Miranda. E aí nós tínhamos recebido a informação que o Chiquinho não seria candidato, não queria ser candidato. Por motivos dele, ele não queria ser o candidato. Então nós tínhamos que, naquele dia, definir qual era, ou o mais rápido possível, definir qual era o nosso candidato. E ali, naquele momento ali, a gente definiu junto que o candidato seria o Elmo. E aí o Elmo, sabe, imagina, presidente da Mangueira, eu acho que também, se passou na cabeça dele um dia ser presidente da Mangueira, naquele momento não era a pretensão dele, até porque a gente trabalhava, o nosso esquema era o Chiquinho, e aí definiu aqui, o Elmo pediu um tempo, a gente foi conversar com o pai dele, que era uma pessoa altissimamente ligada com a Mangueira, grande mestre Tinguinha, conhecia tudo de Mangueira, sabia tudo, quer dizer, moral da história, o Elmo aceitou ser candidato e
e o Walter Miranda, que também estava na mesa ali, seria o vice-presidente. E assim foi. Era um momento de mudança na Mangueira, era um momento de mudança. E eu me lembro, um determinado dia, que o Hélio Turco apareceu, e aí o nome Muda Mangueira é uma coisa assim meio que espontânea, sabe? Porque era a mudança da Mangueira. E o Hélio Turco apareceu com uma camisa que tinha um desenho assim no peito, e era uma criança regando uma rosa ou regando uma planta, e essa planta florescendo, e escrito lá, Muda Mangueira. Isso aí deu um plus em todo mundo, e aquele movimento foi crescendo, mas cresceu de uma forma que a gente não imaginava que pudesse crescer. Então, na eleição, foi assim eu diria que foi uma covardia, entendeu? A eleição foi uma covardia. E esse movimento, um movimento, como você falou, um movimento que mudou a história da Mangueira. Vou fazer uma pergunta delicada, tá? Vou logo avisando, uma pergunta delicada. Na época, eu me lembro que saíram várias matérias da imprensa dando conta de que a rapaziada do tráfico estava se metendo no comando da escola. A pergunta que eu faço é a seguinte: nesses anos de Muda Mangueira, houve alguma tentativa de influência por parte do movimento, ou ficou afastado da escola? O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? Eu seria hipócrita aqui de dizer que no Rio de Janeiro, acho que no Brasil, no Rio de Janeiro, na Mangueira, não tenha a rapaziada. A Mangueira, todos sabem, a Mangueira é o quintal da comunidade. A quadra da Mangueira é o quintal da comunidade. O presidente da Mangueira, na verdade, ele é o prefeito da comunidade. Os problemas que acontecem na comunidade da Mangueira, tipo, fulano ficou doente, precisa de um remédio, precisa de uma ambulância, precisa de um bujão de gás, tudo isso replica na Estação Primeira de Mangueira, no presidente da Mangueira. Hoje, muito mais envolvida com as coisas da comunidade no geral. E nessa comunidade, tem lá a rapaziada que tem a vida deles, que tem o caminho que eles escolheram para seguir, e que você, de alguma certa forma, tem que conviver. O que nós fizemos sempre, e eu acho que é o melhor caminho, e foi essa a preocupação do Elmo, foi essa a minha preocupação, foi essa a preocupação do Chiquinho, e essa a preocupação do Elias. São duas palavras simples e fáceis de entender. Você tem que conviver, mas você não tem que ser conivente. Uma Perfeito. Coisa é você conviver, outra coisa é você conivir. Uma coisa é você administrar uma situação, outra coisa é você se envolver naquela situação. E graças a Deus, durante esse nosso período todo da Mangueira, todo esse período da Mangueira, nós não tivemos, graças a Deus, esse problema de envolvimento deles na Estação Primeira de Mangueira. Todas as vezes que porventura se aproximava ou se surgia alguma conversa nesse sentido, o fato do Elmo ser nascido e criado no Morro de Mangueira, o fato de eu ser nascido e criado no Morro de Mangueira, nos dava uma condição, naquela época, de conhecimento da comunidade, né? Eu conhecia todo mundo na comunidade, o Elmo conhecia todo mundo na comunidade, e principalmente as pessoas da comunidade nos conheciam, principalmente isso. Então, o filho do fulano de tal está envolvido com a rapaziada. O pai do cara que está envolvido com a rapaziada é meu colega de infância, é meu amigo de infância, conviveu e convive comigo. Então, nós tínhamos essa facilidade do diálogo quando havia necessidade. Mas, graças a Deus, não houve essa necessidade. Graças a Deus, não houve essa necessidade. Consequentemente, nós não tivemos muitos problemas. Lógico que tivemos alguns momentos que administrar possíveis problemas
que poderiam causar transtorno para a escola. Mas nada que não fosse resolvido na papologia, com apoio do amigo, com apoio de outro amigo, e conversa daqui, conversa dali, sempre chegamos no denominador comum e sempre fomos para a avenida e colocamos a nossa escola no seu auge, no seu esplendor, porque esse movimento, essa rapaziada, ela conviveu na Mangueira, mas ela não coniveu, ela não participou, não se entranhou na administração da Mangueira. Graças a Deus, como até hoje não acontece. Até hoje não acontece. O presidente Elias é uma pessoa que, como o Chiquinho fez, é uma pessoa que administra a escola, administra sabendo conviver com todos os problemas que se assenhoram, com todos os problemas que se apresentam, mas sabendo administrar de uma forma positiva para que, no final, a Mangueira, a estação primeira de Mangueira, vá para a avenida com grandes carnavais, como tem sido nos últimos anos. Esse ano da energia, assim, eu entrevistei aqui um dos compositores daquele ano, assim, ele falou algumas coisas da disputa de samba daquele ano, teve problema de rapaziada se meter, etc e tal, mas eu não vou conversar sobre isso aqui agora. Mas ele falou do ano da energia. Na verdade, isso aí sempre vai haver. Olha só, eu não sei se você é compositor. Não sou. Não é. Então é o seguinte, o que eu vou falar aqui agora é uma coisa que eu acho que tinha que ter na cabeça de todos os compositores. Mas, infelizmente, não tem, nem na minha tinha hoje. Eu tenho isso claramente na minha cabeça. O teu samba é como se fosse o teu filho. E o seu filho não tem defeito. O seu filho é o mais bonito. O seu filho é o mais inteligente. O seu filho é o melhor. Se jogar bola, teu filho é o melhor do time. Se não for, você pega a bola e leva para casa e acaba com a pelada. E isso acontece com o compositor. Eu tinha um parceiro, que se chamava Jurandir Pereira da Silva, que dizia o seguinte, perguntava para ele, Jurandir, quantos samba você já ganhou na Mangueira? Ele dizia assim, ganhei 10. Mas perdi muitos. E Alvinho, tenho a certeza de uma coisa, todos que eu perdi roubado, o meu era melhor. Ele falava isso. Eu também perdi muitos. Eu ganhei assinado 4, mas eu perdi muitos. O Hélio Turco ganhou 16, mas perdeu muitos. E aí, quando você perde, você quer encontrar uma justificativa. No caso da Mangueira, nesse período, e aí eu posso dizer, porque eu estava lá, eu era o presidente da escola, e é uma coisa que ficou clara, o samba de 2006, então, é claríssimo isso, todo mundo sabia o que a rapaziada, que você está dizendo, o que a rapaziada queria. E todo mundo sabe que ganhou. Eu já ouvi e todo mundo sabe que ganhou, né? Todo mundo sabe que ganhou e não era o que a rapaziada queria. E em 2005 foi a mesma coisa. Em 2005, ganhou o samba que se prestava para o desfile que a Mangueira se propunha a fazer naquele ano. Perfeito. A ideia da Mangueira naquele ano era fazer um enredo que aquele samba, que a letra daquele samba se propunha a atender os compromissos assumidos pela escola em vários setores e em vários sentidos. Aquele era, entendeu? E você sabe que samba enredo, já dizia o grande Vanderlei Monteiro e o Álvaro, parceiro dele, meu xará Álvaro, que samba enredo só ganha um. Não adianta, samba enredo só ganha um. Assim como o desfile de carnaval hoje, antigamente ainda empatava. Hoje só ganha um, né? Antigamente empatava. Teve um ano, até o Unido de Luca foi campeão uma vez. Foram 5 ou 6 escolas. 1960. Então, todo mundo foi campeão. Né? Hoje não, hoje só ganha um, não adianta. Aquele ano que nós citamos aqui lá atrás, o ano de 88, né? 88, a Mangueira era tricampeã, era candidata ao tricampeonato, não sei o quê, o samba maravilhoso, o desfile maravilhoso, mas não ganhou porque só ganha um. Se pudesse ganhar 2, a Mangueira seria tricampeã. Então, amigo, você guarda a rapaziada. Agora mesmo nós estamos com 3 sambas aí na final. Vamos numa final que vai acontecer
dia 26, 25 ou 26 de setembro, se não me engano. E tem 3 sambas. Vai ter uma parceria que vai ficar feliz da vida. E vão ter 2 parcerias que vão encontrar fórmulas de explicar a perda. O que importa é que só ganha um, não tem jeito. E aí tem um monte de justificativa. Se apresentou mal. O cantor entrou fora do tom, né? O cantor faltou. Outro dia, numa semifinal lá, o cantor não foi. Ou chegou no meio da apresentação do samba. Não sei se o samba foi cortado, mas se tivesse sido cortado naquela semifinal, lógico que a culpa recairia sobre o cantor que chegou na metade. Tudo tem uma justificativa. Volto a repetir, eu ganhei 4 sambas assinados lá, mas perdi muito, tudo foi roubado, que eu perdi. Não, o senhor não é o primeiro que fala isso. Eu já entrevistei alguns compositores aqui. O senhor não é o primeiro que fala que o compositor é o filho, não tem defeito. Eu já ouvi dessas mesmas palavras, inclusive. Claro. Eu já falo, olha só, eu já falo isso há muitos anos e com certeza não sou o autor dessa frase. Não sou o autor dessa frase. O nosso filho é o mais bonito. Isso aí já vinha do tempo de Cartola, né? Imagina Cartola quando perdeu para o Hélio Turco, a primeira vez, aliás, a única que perdeu, porque depois ele se afastou, não fez mais samba enredo. Mas imagina quando o Hélio Turco, o Cartola perdeu para o Hélio Turco. Deve ter falado a beça que o samba do Hélio Turco ganhou roubado, que foi ajudado pela rapaziada da época, e não sei o quê, porque isso é comum. Isso é comum e não tem jeito. Deixa eu dizer aqui que no movimento Muda Mangueira foi importante também a participação da Chininha, importante a participação da Guezinha, também participaram conosco lá do movimento Muda Mangueira. Esses dois nomes e muitos outros são importantes citar. A Chininha, principalmente, que foi uma parceira nossa que caminhou junto com a gente nessa batalha aí. Só para não esquecer o nome de pessoas que, inclusive, depois foram presidente da Mangueira. A Chininha foi minha vice-presidente, parceira, participou todo o meu período de presidente da escola, participou junto comigo, competente, inteligente. Depois assumiu a Mangueira num momento muito difícil, mas não deixou a peteca cair. Uma escola dividida também, mas manteve lá, e ela esteve junto com a gente no início do movimento Muda Mangueira. Em 2019, nós tivemos um outro problema seríssimo. Eu ia perguntar exatamente isso. Como é que até essa foto que está acima aqui da minha cabeça é da Mangueira desse ano, 2019, é uma foto minha, que eu coloquei aqui na minha parede. Como é que foi administrar a escola com o presidente tendo sido preso pouco antes do desfile? Pois é, nesse momento, um problema difícil que nós estávamos passando, nós tivemos a felicidade e a sorte de termos aquele grupo unido em torno do Chiquinho. Então, o Chiquinho era o nosso presidente, e nunca deixou de ser, mesmo preso, mesmo nesse momento difícil. Mas nós todos estávamos envolvidos com o carnaval da escola. Então, as coisas que eu fazia, a partir de um determinado momento, o que eu fazia se somou a um pouquinho que o Chiquinho fazia, o que o Elmo fazia, o que o Elias fazia, o que o Edson fazia, o Moacir, o Amaury, e todos os segmentos da escola, todo mundo deu um gás um pouco maior. Nós passamos um momento assim, no início, um momento desesperado, eu me lembro de momentos, eu e o Elmo, principalmente, de sair por aí, tentando encontrar ajuda, encontrar apoio, encontrar caminho, mas nós tínhamos o mais importante, e nem nós sabíamos que tínhamos. Nós tínhamos a credibilidade e a receita do bolo. A nossa quadra, os ensaios de canto, os ensaios da nossa quadra, a presença do Elmo em cima do palco, fazendo um ensaio de canto com os componentes da Mangueira, é uma referência. É uma referência. As pessoas olham para o Elmo e veem a Estação Primeira de Mangueira na avenida. Elmo é descendente de Chico Porrão. Chico Porrão foi o primeiro ensaiador da Mangueira. Sabe o que é ensaiador? Naquela época, é o centro diretor de harmonia hoje.
E Chico Porrão foi o primeiro ensaiador da Mangueira, e eu era descendente dessa linhagem. E na quadra, comandando aqueles ensaios, eu olhava e dizia assim, está doido, ninguém segura essa gente cantando. O Leandro você sabe que o Leandro é um gênio do carnaval. O Leandro é um gênio do carnaval. O Leandro, na minha modesta opinião, se eu tiver que escolher 5 carnavalescos aí de todos os tempos, com certeza o nome do Leandro vai estar incluído. Eu estou falando do meu tempo. Olha que eu já sou cascudo. Conheci muitos. Conheço muitos. O Leandro é um garoto que fez 5 carnavais e ganhou 2 títulos. E podia ter ganho outros. Entendeu? É um garoto que vai para uma série de problemas, uma série de dificuldades. É um cara que só pensa na vitória. Ele não pensa em... todo mundo, vou voltar nas campeãs. Ele fala, vou voltar nas campeãs, sendo o último a desfilar. Ele é um cara que pensa e trabalha para a vitória. É um cara capaz, é um cara inteligente, é um cara culto, é um cara que sabe de tudo. A Mangueira, o Chiquinho foi felicíssimo quando escolheu o Leandro para ser o carnavalesco da Mangueira. E eu tenho a felicidade de tê-lo como meu amigo, meu parceiro no barracão. Ele é como se fosse meu filho, ele sabe disso. Então a Mangueira vai apresentar na Avenida, independente do conteúdo político que porventura haja no enredo que vai ser apresentado. O que ela quer apresentar é um espetáculo para as pessoas verem. Alguns vão achar politicamente que aquilo está correto, outros vão achar que não. O que nós queremos é que todos achem bonito, independente de um pensamento ou outro. Essa é que é a minha posição. Mas o senhor tem que concordar comigo que os últimos enredos mudaram um pouco a imagem da escola nessa seara. Não tem dúvida. Hoje, se você for analisar nesse aspecto que você está falando, a Mangueira, talvez não, a Mangueira com certeza é a escola de samba mais politicamente engajada que passa na Avenida. Como já foi em algum outro determinado momento, já foi alguma outra escola de samba, que porventura homenageou um ou outro segmento social e político do nosso país. Agora, é importante se dizer que nesses 5 anos desse caminho, né? 5 anos... 5 anos, sexto, né? Sexto carnaval. Pois é, ele fez 5. Ele fez 5. Fazer o sexto agora. Vai fazer o 5, nós fomos campeões 2 vezes. Se fizermos um espetáculo bonito, como foi apresentado nesses 5 anos, na minha visão, isso é que é importante, é um espetáculo bonito. E eu venho, assim, ano passado a escola foi 6ª colocada. Acho até, na minha visão, muito porque o samba acabou não acontecendo na Avenida e tinha turista pra caralho nas alas. Vamos ser também honestos. O que mais tinha nas alas da Mangueira no passado era turista. Japonês, sueco, americano. Da minha posição, eu percebia isso. Era o que mais tinha. Mas se você pegar qual foi a grande imagem do carnaval do ano passado, foi o menino da Mangueira crucificado. Foi a imagem que ficou. Que todo mundo vai lembrar. Isso tem uma representatividade, quer dizer, histórica, cultural, poética, sei lá o quê, sabe? É uma coisa, na minha cabeça, que não sou político, sabe? Que não sou político, é fácil de entender, entendeu? Eu fui criado, meu pai dizendo, o padre dizendo, o pai de santo, todo mundo dizendo que Deus é tudo, e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, Deus está em mim, está em você, está no garoto lá da Mangueira. Então, era ele que estava lá. Eu entendo isso claramente. Na minha cabeça, isso não tem envolvimento nenhum político. As pessoas é que politizam tudo, principalmente nos últimos tempos, né? As pessoas politizam tudo. E, em função disso, hoje, a Mangueira é a escola de samba que tem... aparentemente, entre aspas, transmite aparentemente um lance político muito maior do que as outras. Mas todas elas, todo o enredo, é toda escola, todo o enredo, ela tem um lado que pode fluir para o lado político, independente
de centro, de esquerda, de direita, de ponta esquerda, de ponta direita. Em 2003, você comentou aqui comigo que nós devíamos ter sido campeões do Carnaval. Os 10 mandamentos. Pé nas costas. Sabe quem que a Mangueira homenageava? Os judeus. Sim, o Max Lopes falou isso aqui. O Max Tu imagina os mangueirenses de descendência árabe e não sei mais o quê. Imagina. Então você não pode... O artístico, na minha visão, o artístico não pode ser levado para esse lado político. Pode ser levado para o lado crítico, pode ser levado para o lado de você não aceitar posicionamentos, atitudes e coisas materiais. Fora da lei, agora, fora da Constituição. De pensamento, enquanto carnaval, enquanto desfile de escola de samba, pelo amor de Deus. Como é que você virou presidente da Mangueira? Na verdade, eu virei presidente meio que por acaso. Né? Nesse movimento Muda Mangueira, eu no primeiro ano eu fiquei fora, né? Eu fui fazer samba junto com Hélio Turco e tal, e apesar do samba ter sido cortado, a minha relação até a hora do corte era muito amistosa, muito boa com Elias, com Elba, com o pessoal que estava de frente. Quando cortaram, eu fiquei uma semana aborrecido, mas em seguida o Elba me chamou, a gente conversou novamente e eu acabei entrando para a diretoria da Mangueira, já no Carnaval de 96, ainda era do Carnaval de 96 ou 97, sei lá. 96, ainda era do Carnaval de 96. E me envolvi. E aí, são coisas que acontecem que você, às vezes, nem tem conhecimento. As coisas foram acontecendo. Então, assim, meu jeito de ser, meu jeito de conviver, meu jeito de colocar as coisas, a minha visão, talvez é um pouco diferente naquele momento, até pela minha formação profissional, a minha visão um pouco diferente das coisas, de tipo, eu batia muito em cima, tipo pontualidade, por exemplo. Eu era o cara que brigava pela pontualidade, eu achava que as coisas tinham que acontecer, tinha que fazer um projeto, isso, as coisas tinham que acontecer dentro daquele projeto, daquele dia, daquela hora, e se não acontecer, era, sabe, meu jeito de ser. E essas coisas foi passando uns 6, 7 meses antes, 10 meses, até antes do Carnaval. As pessoas já começam a falar em política, em eleição, e nós fomos surpreendidos. A Portela é igualzinha, você que está falando. Naquele ano de 2001, nós fomos surpreendidos com o lançamento de uma chapa, assim, oficialmente, na quadra da Mangueira, no ensaio da Mangueira, de uma festa de aniversário da Mangueira. Não, no ensaio da Mangueira, foi lançado uma chapa encabeçada pelo Walter Miranda, que era o nosso candidato, com um outro cara, com o Irineu Pires. E um pouco antes disso, já tinha um bochicho no morro, na comunidade. A dona Neuma dizia, toda hora dizia, o presidente depois do Elma, o presidente vai ser o Alvinho. Dona Neuma foi talvez a primeira pessoa que externou essa posição que eu seria o presidente depois do Elma e tal, até por essa naturalidade para a convivência. Eu estava toda hora lá tomando cerveja com a dona Neuma, a gente passava horas e horas tomando uma cerveja. Naquela época eu gostava de cerveja, hoje eu não gosto mais. Mas eu ainda bebo, se tiver que beber. E aí a coisa foi não crescendo, mas eu sempre na retranca, eu nunca quis. A minha mulher nunca quis, a minha família nunca quis e tal. Então, nesse dia, isso era uma coisa assim, muito crescente, muito crescente. Nesse dia, eu tinha, não me lembro o motivo, mas eu tinha ido para o aniversário da Mangueira, sozinho, eu não tinha ido com a minha mulher, eu não tinha ido com ela. E nessa época eu já não morava mais na Mangueira. Eu morava na Tijuca. E eu não fui com a minha mulher, eu fui sozinho. E cheguei lá, tinha uma mesa que eu ficava sempre, um bar do Palanque dos Compositores ali. Eu e a rapaziada toda ficava ali tomando uma cerveja. Atrás de mim estava Newton, que é o marido da Chininha,
e a Chininha. E eu ali tomando a cerveja, lá pelas tantas, e eu dizia, Nego Vinha em cima de, porra, Alvin, os caras lançaram a chapa, não sei o que, vamos lançar a nossa, papapá. Lógico que teve outros movimentos, estou falando esse que ficou mais gravado na minha cabeça. Como é que a gente vai lançar a chapa, não sei o que, papapá. Eu falava para ele, vamos lançar. Não, mas o candidato vai ser, não quero. Nesse dia, eu já meio chapado, o Nilton estava sentado numa mesa atrás de mim, o Nilton veio no meu ouvido e falou, pô, Alvinho, os caras estão lançando a chapa aí, o Walter com o Irineu, não sei quem, precisa lançar a nossa chapa. Pô, tu não vai aceitar ser candidato a presidente? Aí eu virei para trás, a Chininha era a mulher dele, a filha da Nema. Eu virei e falei assim, aceito, se a Chininha for vice. Rapaz, aquilo virou um rastilho na quadra. Sabe, um rastilho? Virou um rastilho. O Alvin e Chininha. Já tinha umas conversas anteriores, tinha movimentos anteriores, e eu sempre dizendo não. Aí virou um rastilho. Quando eu cheguei em casa, no dia seguinte que eu acordei, tua mulher ficou puta comigo. Você tinha falado que não queria, que não sei o que, imagina. Te entendo perfeitamente. Aí já tinha ido e foi. E foi, graças a Deus, eu fui feliz nesse período e consegui manter a Mangueira no mesmo nível dos anos anteriores, dos 6 anos anteriores, foi o período magnífico da administração do Elmo. Nós conseguimos manter, conseguimos arrebatar mais um título, botar mais uma estrelinha na bandeira da Mangueira, uma estrela que me orgulha muito, que me deixa muito feliz, ter sido presidente da Mangueira e ter sido campeão do Carnaval como presidente da Estação 1ª de Mangueira. Isso me deixa muito feliz.